Mais uma vez quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora meditar na santa palavra de Deus, que é a revelação da sua vontade para as nossas vidas. É muito importante a cada dia nós separarmos um tempo para meditar na palavra de Deus, porque ela revela o seu querer, a palavra de Deus nos instrui, nos mostra como reagir, como agir, como viver nesse tempo que estamos aqui e também como nos preparar para a vida celestial, a vida eterna que o Senhor reservou para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que se entregam a Ele, amém? Então hoje nós vamos meditar uma vez mais na palavra do Senhor e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, melhor dizendo, capítulo 1, dos versículos 6 a 9, nós vamos meditar no tema Evangelhos Malditos. Nem todo evangelho é o evangelho de Cristo, nem tudo que reluz é ouro. Por isso nós precisamos compreender qual é o verdadeiro evangelho e quais são os falsos evangelhos, palavras falsas, pregações que não têm nada a ver com a vontade do Senhor, mas que muitas vezes podem nos enganar se nós não estivermos atentos. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou acompanhar conosco o texto que está na projeção de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, que diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Quero te convidar a tirar um tempo agora para orarmos, para buscarmos do Senhor a revelação de sua palavra, mas que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê essa capacidade de compreender a sua vontade. Então quero te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento a Deus, agora se desfazer de qualquer distração, para realmente estar atento à revelação da palavra do Senhor para as nossas vidas. Oremos. Pai querido, obrigado pela tua palavra que é santa e perfeita. Quero pedir que o Senhor esteja nos trazendo agora a compreensão do teu querer, que o Senhor esteja nos revelando a tua vontade. Nós somos pó, nós somos limitados, e tu és um Deus perfeito, tu és um Deus infinito. Como pode o homem infinito compreender o Deus que é todo-poderoso? Por isso pedimos que o teu Espírito Santo nos dê essa capacidade. Nós não podemos por nós mesmos, mas quando o teu Espírito Santo vem até nós, vencendo as nossas barreiras, as nossas limitações, então a tua vontade nos é revelada e nós podemos compreender o teu querer. E este mesmo Espírito Santo que nos revela, também nos capacite para viver segundo o teu propósito para as nossas vidas. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, nesta palavra que acabamos de ler, nesse trecho da palavra, nós vemos que o apóstolo Paulo está advertindo os irmãos da igreja da Galácia, da região da Galácia, né? A Galácia não era uma cidade, mas era toda uma região ali do povo do Senhor, que estava buscando a vontade de Deus, mas que aqui Paulo está tendo que advertir os irmãos, porque eles estavam indo por outros caminhos que não eram aqueles que eles tinham sido ensinados. Ou seja, eles estavam indo atrás de outros falsos evangelhos. Evangelhos que Paulo diz que deveriam ser malditos, amaldiçoados, porque não era o evangelho da palavra do Senhor. Não era o evangelho deixado por Cristo Jesus, o evangelho da salvação. Mas rapidamente eles estavam seguindo falsos ensinos, especialmente o ensino dos judaizantes, que diziam que para ser salvos, eles precisavam crer em Cristo Jesus, mas ainda assim era necessária a circuncisão, porque a salvação não poderia ser completa sem a circuncisão. E Paulo deixa bem claro que o que nos salva é a fé em Cristo Jesus, que a cruz de Cristo é inegociável, e qualquer outra coisa que se propõe a ajudar Cristo Jesus a nos salvar, deve ser maldito. Somente a graça nos basta, é pela graça que somos salvos, é pela cruz de Cristo Jesus. E, infelizmente, os irmãos da igreja da Galácia já estavam novamente ali
buscando um amparo da muleta da lei, né? Não que a lei não tinha o seu valor, que a lei não seja importante, mas a lei por si mesma, ela é insatisfatória, ela não é completa, ela precisa de algo mais, porque a lei, ela nos mostra o pecado, mas ela não nos capacita para vencer o pecado. Quem nos dá essa capacidade é Cristo Jesus, que renova o nosso ser. Então Paulo aqui mostra até um tom de indignação, de espanto, em perceber que aqueles irmãos que tinham sido ensinados, que haviam sido ensinados na graça de Cristo, agora muito rapidamente também estavam abandonando essa graça e achando que havia alguma forma de obter a salvação através de seus próprios méritos, de suas obras, de suas ações. Não é à toa que nós vemos também em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo dizer as seguintes palavras: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós vemos em outro trecho da palavra do Senhor, que Paulo ele tem orgulho do evangelho de Cristo Jesus. Lembremos que Paulo ele era um judeu realmente muito rigoroso, cumpridor, no máximo possível, né, que um homem poderia, da lei, e ainda assim insuficiente para obter a salvação. Paulo, quando ele recebe a Cristo Jesus, quando ele é transformado por Cristo Jesus, ele compreende essa verdade, que a lei, ela não pode nos salvar, a lei, ela nos acusa, mas Cristo Jesus, que cumpriu a lei, e pela obra na cruz, nos traz a salvação, ele é o suficiente para que possamos, então, ser salvos de nossos pecados e também herdarmos a vida eterna, né? Então, Paulo aqui está dizendo, olha, não se envergonhe do evangelho. Naquela época, realmente, o evangelho, para as pessoas que não eram cristãs, era visto como algo vergonhoso, aliás, até incompreensível. O grego não poderia compreender um Deus morrer na cruz, era para ele um escândalo. E o judeu, menos ainda, que na visão deles um homem, né, eles não conseguiam crer que Cristo Jesus era o próprio Deus, o Filho do Deus vivo, mas eles não poderiam compreender então que um homem morresse naquela cruz para a salvação de todos os outros homens, anulando então a necessidade agora do cumprimento da lei, aliás, a compreensão de que nós não conseguimos cumpri-la completamente como era necessário, por isso precisamos de Cristo Jesus. Daí então a indignação de Paulo, olha, não abandone Cristo Jesus, não abandonem a graça de Cristo, porque a lei não vai ser o bastante para salvar vocês. Mas ainda hoje, queridos, nós temos que tomar cuidado com a mesma advertência, né, que Paulo nos dá. Nós temos que tomar cuidado para não sermos pegos pelos falsos evangelhos, para não sermos desviados pelos caminhos que não são do Senhor, por coisas que até parecem vontade de Deus, mas não são, por mensagens que são até atraentes e até mesmo muitas vezes afagam o nosso ego, mas que são perigosas, porque nos desviam do caminho de Cristo Jesus. Eu quero então meditar com os amados irmãos e irmãs nesta temática hoje sobre evangelhos malditos, para que nós possamos crescer e nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, amém? A primeira coisa que nós podemos perceber é que hoje vemos a pregação de um evangelho relativista e sem doutrinas, o que eu gostaria aqui de chamar de um evangelho light. Não que o evangelho possa ser light, não que o evangelho possa ser enxuto, né? Aqui é até uma forma pejorativa, porque muitas pessoas estão querendo tirar partes da palavra do Senhor para conformar a sua própria vontade. E nesse tipo de evangelho, a vontade humana, ela é o centro de tudo. Nós temos que entender que Deus é o centro de tudo. A nossa vida só se completa em Deus. Sem Deus nós estamos vazios, incompletos. Mas hoje nós temos visto o crescimento desse tipo de pregação, desse evangelho falso, né? Onde o ser humano é o centro de tudo, aliás, nós vemos um evangelho antropocêntrico, né? Onde não Deus é o centro, não é Cristo Jesus, não é mais cristocêntrico, mas antropocêntrico, ou seja, o homem é o centro de tudo, tudo é feito para o homem, e aí parece que Deus é quase que um acessório, ou que Deus está lá apenas para fazer a nossa vontade, para cumprir com o nosso querer, e não o contrário. Obviamente que esse evangelho não é o evangelho da palavra de Deus. No evangelho que a palavra nos mostra, o verdadeiro evangelho, nós precisamos entender, compreender e praticar a palavra de Deus, se quisermos realmente sermos pessoas completas, pessoas felizes,
pessoas que estão caminhando dia a dia rumo aos céus, ao lar celeste, né? Nesse tipo de evangelho relativista e sem doutrinas, tudo é feito também de modo a esconder a verdade e tornar a vida mais fácil. Eu diria também que é o evangelho água com açúcar, né? Querido, nem sempre a palavra do Senhor vai nos agradar. Nem sempre Deus vai nos pedir coisas que nós queremos. Eu penso que não deve ter sido fácil para Abraão quando recebeu a ordem de Deus para sacrificar o seu próprio filho. Claro que o Senhor não permitiu que ele fizesse isso no final, mas Abraão não sabia qual seria o desfecho. Nós vemos também que no livro de Jó, quando Jó ele permanece fiel ao Senhor, em nenhum momento Jó tinha consciência do que estava acontecendo ali, da conversa entre Deus e o diabo, do que estava acontecendo na realidade espiritual. Mas Jó, todo o tempo, ele esteve fiel, ele permaneceu fiel, permaneceu na vontade do Senhor. Embora o Senhor teve que tratar algumas coisas na vida de Jó, mas Jó, ele nunca, em nenhum momento, ele maldisse o santo nome do Senhor. Então, realmente, querido, nós temos que tomar o cuidado com a pregação de falsas palavras que tentam tornar o evangelho mais palatável, né? Mais fácil de ser engolido. Algumas coisas realmente serão difíceis, nem sempre nós vamos compreender, mas precisamos obedecer à vontade do Senhor. Claro que quando o Senhor nos pede algo difícil, não é para o nosso mal. Deus não está brincando com a sua vida, querido. Deus não está brincando com o seu futuro. Deus, ele te ama. Ele quer o melhor para você. E dentro desse propósito, muitas vezes nós precisamos abandonar aquilo que nos afasta da vontade de Deus, aquilo que nos afasta da presença de Deus. Por exemplo, não tem como você ser um cristão no final de semana e uma pessoa que vive segundo os conceitos do mundo, digamos assim, mundana, né? No restante da semana. Você precisa caminhar todo o tempo todo, segundo o propósito de Deus. Então não tem essa de um evangelho mais fácil, de um evangelho onde o pecado pode ser praticado. E nós temos visto cada vez mais isso crescendo, né? A pregação de um evangelho que se conforma ao pecado, onde o pecado já não é mais tanto pecado, né? Onde o pecado pode ser que seja pecado, pode ser que não, e alguns até que colocam que pecado é só aquilo que prejudica o outro. Querido, isto é uma mentira. A palavra nunca diz que pecado é só o que prejudica o outro. Pecado é pecado. Pecado é tudo aquilo que foge do propósito de Deus. É tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Por isso, nós não podemos achar que pecado é só aquilo que nós queremos que seja pecado, né? Ah, não, eu viver de uma forma promíscua não é pecado. Hoje em dia isso já é ultrapassado, né? Querido, é pecado, sempre será pecado, porque a palavra do Senhor nos diz desta forma. Não tem como brincar com o evangelho de Cristo Jesus. Não tem como relativizar. Não tem como tornar o evangelho mais doce, mais light. O evangelho é o evangelho. Ou nós nos submetemos à palavra do Senhor, ou nós andaremos no pecado e o pecado nos afasta da presença de Deus. Nesse tipo de evangelho, que é manipulado e conformado às vontades humanas, aos pensamentos humanos, não existe verdades absolutas, mas tudo é relativizado conforme a nossa vontade. Como eu já acabei de dizer, né? Nesse tipo de evangelho, nem sempre o pecado é pecado, depende da circunstância. Querido, nós não podemos viver dessa forma. Eu sei que nós temos vivido um período na sociedade moderna, onde tudo está relativo, né? Onde as verdades já não são verdades absolutas. E a sociedade muitas vezes caminha dessa forma, e o resultado tem sido desastroso. Mas a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é perfeita. O Senhor não negocia as suas verdades, o Senhor não negocia os seus preceitos. Querido, Deus não abre mão de nada da que está na sua palavra, por ninguém, nem por mim, nem por você. Então entenda isso, nós precisamos andar segundo o evangelho de Cristo Jesus. Claro que nem sempre é fácil, mas também sabemos que não estamos sós nessa tarefa. Eu sei que dito assim pode parecer um tanto pesado, mas lembre-se que você não está sozinho nessa caminhada, que o Senhor, ele te dá poder através do Espírito Santo para viver segundo o seu querer, abandonando toda a vida de pecado. Um segundo tipo de evangelho que nós temos visto sendo pregado, evangelho falso nos dias de hoje, é o evangelho egoísta e descomprometido com o amor. Nesse tipo de evangelho, o importante não é servir ao Senhor, mas ser servido por Ele. Querido, cuidado com esse tipo de falso evangelho,
aonde, como eu disse, o Senhor é visto quase como um mordomo, um gênio da lâmpada, que está aqui para satisfazer o meu próprio ego, as minhas vontades, e muitas vezes até vontades pecaminosas, vontades erradas, vontades que estão contrárias à vontade do Senhor. Querido, eu já vi casos de pessoas que foram orar para ver se era da vontade do Senhor terminar o seu casamento para ter um relacionamento com outra pessoa. Não tem isso, querida. A palavra do Senhor é bem clara. A palavra diz que o Senhor abomina o divórcio. Que a vontade do Senhor é para que aquilo que Ele uniu, nenhum homem separe. Então não tem como negociar a palavra do Senhor, né? Não tem como eu viver descomprometido do Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos servir ao Senhor de acordo com aquilo que Ele disse, não de acordo com o nosso querer, com as nossas vontades. É como se o Senhor estivesse ali para satisfazer o meu coração. E o problema é que muitas vezes o coração do homem, né, é corrompido. Se não for a graça de Cristo Jesus que nos transforma, nós vamos por vontades que são completamente contrárias àquilo que Deus quer para a nossa caminhada, né? Então entenda que Deus não está aqui para te servir, não está aqui para satisfazer as suas vontades. Claro que nós podemos sim clamar ao Senhor, nós podemos pedir ao Senhor, mas não quer dizer que sempre o Senhor vai fazer aquilo que queremos. A vontade do Senhor é soberana, e nós precisamos nos submeter à sua vontade e aceitar a sua vontade em nossas vidas. Entenda que Deus não está aqui para fazer só o que você quer, mas a vontade do Senhor, eu te garanto, pela palavra de Deus, que a vontade do Senhor é sempre perfeita, mesmo quando não é aquilo que nós gostaríamos, mesmo quando não é aquilo que nós desejamos que aconteça, né? Muitas vezes, aliás, o Senhor vai contrariar o nosso querer. Muitas vezes nós vamos orar num sentido e Deus vai falar não, e ainda assim é porque Deus nos ama. Nós temos visto um termo muito usado em algumas pregações aí hoje em dia, né, que você deve determinar para Deus, ou ainda dizem que você é o centro da vontade de Deus, que você é prioridade na agenda de Deus. Querido, isso é um evangelho antropocêntrico e não segundo a vontade do Senhor. É um evangelho egoísta, onde a pessoa está apenas atrás de suas próprias vontades, de si mesmo, quer apenas que Deus satisfaça os seus desejos, e muitas vezes desejos incorretos, desejos errados. Nós temos que nos colocar debaixo da vontade do Senhor e dizer: Senhor, me ensina a conformar o meu procedimento, o meu pensamento de acordo com o teu querer. Corrija o meu andar. É a oração do salmista: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa errada. Que o Senhor olhe todo o meu interior, se tiver algo errado, que o Senhor corrija. Esse é o evangelho da palavra do Senhor, um evangelho comprometido com o querer de Deus e também com o amor ao próximo. Querido, no evangelho egoísta, o amor ao próximo é visto quase como que uma heresia, pois o objetivo é satisfazer a si mesmo e os próprios desejos. Quando nós vemos pela palavra do Senhor que nós temos que olhar para aquele que está ao nosso redor. Nesses dias difíceis de pandemia, de tantas lutas, pessoas que têm tido perdas, nós precisamos exercer o amor ao próximo, precisamos estender a mão, precisamos ser o samaritano que socorre aquele que estava caído à beira do caminho. Nós precisamos ser aquele que cura as feridas, aquele que tem uma palavra de oração, que talvez não tenha palavras para tirar a dor, mas para mostrar que mesmo no momento de dor, Deus está ao nosso lado. Que nós sejamos aqueles que levam a graça de Cristo Jesus, o amor de Cristo Jesus às pessoas, aqueles que amenizam, que aliviam a caminhada daqueles que estão ao nosso lado e estão sofrendo. Nós precisamos aprender a olhar para o próximo. Muitas vezes as pessoas vão apenas à igreja pedindo e para si mesmos. Querido, seja intercessor também. Separe um tempo para orar por aqueles que precisam, pelos irmãos na fé e até por aqueles que ainda não compartilham da mesma fé. Ore pela oração, pela conversão deles, para que se convertam, para que conheçam a Cristo Jesus e também possam desfrutar dessa graça maravilhosa que Cristo nos concedeu. Então, querido, para de olhar apenas para si mesmo. Ah, pastor, eu não posso pedir pela minha família e por mim? Não é isso que eu estou dizendo. Você pode também, mas não seja só isso. Não seja só pedindo para si mesmo. E, aliás, quando for pedir ao Senhor, ore em espírito. O que é orar em espírito? É orar de acordo com a vontade do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, me mostre como orar. Me mostre o que pedir. E se minha oração estiver errada, que o Senhor me mostre para que eu possa mudar a minha oração. Se eu tenho pedido algo que não é da tua vontade, que o Senhor me mostre,
porque eu não quero pedir para a minha vida algo que possa me afastar de Ti, algo que entristeça o seu coração. Então o evangelho precisa ser um evangelho comprometido com o próximo, um evangelho comprometido com Deus. Em terceiro lugar, nós vemos que muitas vezes tem sido pregado o evangelho sem responsabilidades. Esse tipo de evangelho não tem efeitos práticos na vida do ser humano, pois tudo é espiritualizado. Querido, cuidado, nós temos que entender que o mundo espiritual existe, mas nós não podemos espiritualizar tudo. Tem pessoas que vivem só da seguinte forma: ou é Deus que faz ou é o diabo. Ela nunca tem responsabilidade. Eu caí em tentação, mas foi culpa do diabo. Querido, o diabo, o papel dele é ser o tentador. Ele vai tentar te fazer cair. Mas se você caiu, se nós caímos, caímos porque queremos. A palavra fala que nós somos tentados, não por Deus, porque Deus não pode ser tentado, mas somos tentados pelos nossos próprios desejos carnais, pela nossa vontade de querer praticar o pecado. E nós temos que lutar contra essa vontade. O Espírito Santo de Deus nos capacita, mas ainda assim nós temos que assumir a responsabilidade. Quando pecamos, não pecamos porque o diabo nos obrigou a pecar. Ele tentou, ele sugeriu, ele lançou ali a possibilidade. Mas quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, foi uma decisão consciente. Decidiram pecar. Eles não foram obrigados. O diabo sugeriu, mentiu, deturpou, enganou, né? Mas eles tomaram a decisão de pecar. E assim também é na nossa vida. Nós temos que assumir a responsabilidade. Essa história de ficar dizendo que tudo é culpa do diabo, não é bem assim não, querido. Nós temos que olhar a nossa caminhada, né, assumir a nossa responsabilidade, tomar vergonha na cara, né, num bom português, né, assumir o nosso papel. E se temos errado, nos colocar diante do Senhor: Senhor, me perdoe, mas eu não quero mais viver da mesma forma. Me dê uma nova caminhada. Me ensine a abandonar o pecado, a abandonar esse caminho que está contrário ao teu querer. E não ficar apenas jogando a culpa no diabo, como o homem e a mulher fizeram, né? Adão jogou a culpa em Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu, Senhor. Aí Eva: não, mas foi a cobra que me enganou, né? E aí cada um jogando a culpa um para o outro. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, entender que o Senhor nos capacita a viver uma nova vida, mas nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos de fato desejar esta nova vida e clamar ao Senhor para que nos capacite a cada dia, nos transforme, nos molde segundo o seu querer. Você não é um bonequinho, um fantoche nas mãos de Deus. Você é uma criatura, um filho do Deus vivo, né, que foi separado para caminhar em novidade de vida. E não para viver capengando no pecado, usando aquela velha desculpinha, né, de que a carne é fraca. Querido, quando a palavra nos diz que a carne é fraca, ela não está dizendo que isso é desculpa para pecarmos. Está dizendo para tomarmos cuidado. Porque a carne é fraca, ou seja, ela sempre vai tender para o pecado. E nós temos que ter essa autoconsciência, né? Mas não usar isso como desculpa. Eu caí porque a carne é fraca. Não, querido, nós caímos porque baixamos a guarda. Ou até mesmo porque conscientemente desejamos o pecado, né? Então nós precisamos atentar à palavra do Senhor. Entender que o Senhor nos o Senhor quer que nós vivamos de uma forma diferente, mas para isso nós precisamos buscar intencionalmente a sua vontade em nossas vidas. Em quarto e último lugar, nós vemos também a pregação de um falso evangelho, que nós chamaríamos de o evangelho sem a cruz, que é o evangelho das facilidades, o evangelho onde a autonegação é quase que um pecado, né? Querido, nós precisamos entender também que caminhar segundo a vontade do Senhor significa abrir mão de coisas que muitas vezes são importantes para nós, mas que são coisas que não são importantes para a vida eterna. Por exemplo, algumas vezes o Senhor pode te pedir para abrir mão de certos projetos e intentos do seu coração que não estão em conformidade com a vontade dele, ou pior, que podem te afastar da vontade dele. Aliás, uma das coisas mais difíceis que nós precisamos praticar é colocar a nossa vontade, o nosso eu, nas mãos do Senhor. Senhor, eu entrego a minha vontade nas tuas mãos, para que o Senhor me conduza. E, querido, como isso é difícil? É uma tarefa diária. Todo santo dia nós precisamos abrir mão da nossa vontade, né? E se colocar diante do Senhor. E pedir que Ele nos dê forças para continuar nesse propósito, de permitir que Ele nos transforme. Nós vemos que Jonas, ele não queria obedecer à vontade de Deus, porque Deus pediu algo que ele não queria, ir para Nínive,
né, para pregar a palavra. E a Bíblia nos diz que ele foi para Tarsis, para o outro lado, né? Enquanto Nínive estava no que é o Oriente Médio, Jonas foi para Tarsis, que é mais ou menos hoje que é a Espanha, é outra direção. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele nos trata, Ele nos trabalha, né? E foi lá e deu um tratamento especial na vida de Jonas, até que ele se prostrasse na presença de Deus. Mas, querido, nós precisamos aprender a colocar nossa vontade nas mãos do Senhor e quando o nosso coração luta contra isso, até mesmo clamar ao Senhor: Senhor, me capacite para me submeter, e não apenas me submeter, mas amar a Tua vontade, amar a Tua palavra. Essa sempre foi a oração do salmista Davi: Senhor, me ensina a amar a Tua lei, os Teus mandamentos. Não é apenas cumprir por medo, mas é cumprir por prazer, com alegria, porque eu sei que essa é a Tua vontade, e a Tua vontade é perfeita, é santa. Então, querido, não tem o evangelho sem cruz, ou seja, o evangelho isento de sofrimento, o evangelho isento de autonegação. O próprio Cristo Jesus, quando veio aqui, não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para morrer naquela cruz por amor de mim e de você. E não vai ser diferente conosco. Em alguns momentos da nossa vida, passaremos sim por sofrimento, teremos que abrir mão de certas coisas. Mas aquele que obedece o Senhor e que abre mão de coisas por amor a Deus, ele vai receber muitas vezes mais. A palavra fala até daquele que abre mão de pai, mãe, né? Ou seja, deixa a sua família para cumprir o propósito de Deus e ir para lugares distantes. Talvez você esteja passando por isso, mas a palavra diz que o Senhor vai te dar muito mais. Ele vai cuidar de sua família, de seus pais. Ele vai te dar pessoas no seu dia a dia que vão também lhe ajudar nessa área emocional que é tão importante na nossa vida também. Pessoas que vão abençoar as nossas vidas. Eu já pude experimentar isso na minha caminhada. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você vá passar por isso. Falei aqui de pai e mãe, mas tem tantas outras coisas, né? Sonhos que não são necessariamente sonhos ruins, mas que não é aquilo que Deus quer para você. E talvez você vai ter que abrir mão disso. Querido, nem sempre Deus vai atender aos nossos sonhos e desejos. Aliás, o segredo da palavra que nós vemos em Salmos, né, que o Senhor ele diz: alegre-se, deleita-se, tenha prazer no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O segredo está justamente em ter prazer no Senhor. Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração, porque o nosso desejo sempre será de acordo com a vontade de Deus. E aquilo que não é da vontade de Deus, nós teremos prazer em deixar de lado. É isso que nós precisamos para a nossa vida, né? Aprender a ter prazer em cumprir os propósitos de Deus. E o propósito de Deus é sempre grande, é sempre muito mais do que nós podemos imaginar, né? Eu quero concluir então dizendo que estes são alguns exemplos de evangelho maldito. Mas também te digo, cuidado, não se afaste do único e verdadeiro evangelho. Porque esses falsos evangelhos, e aqui falamos de apenas alguns, né? Tem muito mais ainda, mas esses falsos evangelhos, eles não te levam para o céu, eles não te levam para a vontade do Senhor, eles não te levam para a presença de Deus, eles te afastam daquilo que é perfeito e santo. Então não abra mão do evangelho de Cristo. Você não precisa de muletas, você não precisa de acessórios, nós só precisamos de Cristo Jesus. Ele é o nosso bom pastor e, portanto, nada nos falta se estivermos sempre caminhando com Ele. Se vier te pregar um evangelho falso, seja declarado amaldiçoado, maldito, se afaste daquilo que te afasta da presença do Senhor. Mas não se deixe enganar por falsos evangelhos, que podem até muitas vezes afagar o nosso ego, parecer muito mais fácil, mais palatável, né? Mais adocicado na nossa língua, né? Mas que não é a vontade de Deus para a nossa caminhada. Mas se você buscar a presença do Senhor, Ele se revelará a você, Ele te mostrará o seu caminho. Assim a palavra nos diz, que o Senhor tem prazer de revelar a sua vontade àqueles que o buscam, àqueles que o amam, àqueles que se entregam verdadeiramente a Ele. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse instante e vamos orar. Pai, obrigado pelo Evangelho de Cristo, que é perfeito e santo e nos foi deixado. Ele nos revela a sua vontade, nos revela o caminho da salvação e também o caminho para uma vida plena enquanto aguardamos a volta de Cristo. Mas, Pai, o inimigo tenta deturpar esse Evangelho, tenta nos enganar, tenta colocar coisas diante da nossa vida que parecem do Senhor, mas não são. Pai, que a gente não entre por portas que não são suas, que nós não venhamos a ser enganados, ó Pai, por coisas que não são da sua vontade, que não nos permita que sejamos pegos no laço do passarinheiro, como a Tua palavra nos diz.
mas que estejamos atentos, que sejamos prudentes. E sei que muitas vezes seremos tentados a ir por caminhos que não são seus, porque são mais fáceis, porque parecem mais agradáveis, mas o final desses caminhos é morte, como a tua palavra também nos revela. Então, Pai de amor, nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento e discernimento, para não sermos enganados, mas que possamos estar firmes debaixo da tua vontade, sempre caminhando segundo o teu querer. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, que você possa permanecer firme no Evangelho de Cristo, o único caminho para a salvação e para a vida eterna. Que o Senhor te guarde, te proteja, proteja o seu coração, proteja a sua mente. E em tempos em que muitas vezes a nossa fé é colocada em xeque, que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis até que Cristo volte. Amém? Estenda as suas mãos, receba a bênção. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, não apenas hoje, mas todos os dias, até que Cristo volte para buscar a sua amada igreja. Fique na paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus.